está em Romanos, no capítulo 16. Se você tiver com a sua Bíblia aí, em Romanos 16, nós vamos ler 3 versículos curtinhos, do 3 ao 5. O tema dessa manhã é gente comum, missão eterna. A Bíblia é recheada de histórias de pessoas comuns, pessoas que, se a gente olhar para suas características, não seriam talvez as pessoas mais indicadas para liderar nada, para mudar nada, para organizar nada. A gente se apega a pequenas histórias, ou as histórias mais famosas dos grandes personagens, né? Como Moisés, como Davi, como Paulo, os apóstolos. Mas nesses anos todos de Bíblia e de história bíblica, você vai encontrar muitas pessoas, além de Paulo, de Pedro, de Moisés, de Davi, de Samuel, de Elias, com histórias incríveis e que foram fundamentais para fazer com que a igreja se tornasse o que nós somos hoje. Semana passada compartilhei sobre a história de Lídia, uma mulher que tem o seu nome citado poucas vezes, mas que é fundamental para a nossa chegada como igreja até aqui. E hoje eu quero compartilhar a história de um casal, Priscila e Áquila, né? É até interessante o fato de serem sempre serem citados numa ordem inversa daquela que naturalmente seriam citadas, né? O natural seria citar primeiro Áquila, que é o marido, e depois Priscila, mas até por um capricho talvez do Espírito Santo na condução da escrita, colocou sempre Priscila antes de Áquila, né? Alguns teólogos tentam dizer que é porque talvez ela tivesse um papel mais importante, mas não há nada tão claro sobre isso, porque ambos são citados juntos, Priscila e Áquila, e sempre Priscila no primeiro lugar, como um capricho do Espírito Santo para mostrar mais uma vez para a gente que talvez as ordens naturais, os conceitos naturais, os padrões naturais nessa nova igreja chamada Igreja de Cristo, eles não têm valor. No Antigo Testamento essas coisas todas tinham valor. Se você era sacerdote, profeta, se você recebia uma unção especial, se você nascia na casa certa, tudo isso era poderosíssimo. Mas na nova aliança, nesse novo testamento dado por Jesus Cristo, não importa o lugar que você nasceu, não importa a sua família, não importa se você é crente a vida inteira, ou se você está aqui pela primeira vez hoje, não importa se você tem uma história terrível antes de Jesus Cristo, não importa se você tem uma unção sobrenatural, importa que você decida fazer parte e construir essa grande história a partir de você. Então, se hoje você está aqui pensando quem sou eu nessa história, talvez você seja Priscila e Áquila, pessoas que não terão um nome tão grande humanamente falando como Paulo, mas que são fundamentais para o evangelho. E essas pessoas comuns que entendem a missão eterna são fundamentais para a continuidade da igreja. Ao longo da história nós não vamos ter muitos Paulos, muitos Billy Grahams, muitos John Wesleys, mas nós teremos muitos Priscilas e Áquilas, muitas Susanas, muitas pessoas que o mundo talvez não louve, mas que o céu conhece e promove na eternidade. Isso que importa, né? Não se preocupe se a sua história aqui na terra ela não tem muitas linhas escritas. Importa que o céu tenha um livro escrito seu nome lá, e esse aqui é o mais poderoso de todos. Amém? Eu quero compartilhar sobre essa história. Está aí, versículo 3, 4 e 5, é bem curtinho, diz assim: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Senhor, muito obrigado pela essa palavra, pela nossa vida, pela adoração que prestamos, e de maneira muito especial a palavra que lemos. Ela é alimento para as nossas vidas, e eu peço que o Senhor fale ao nosso coração agora, em nome de Jesus, amém. Bom, Priscila e Áquila não eram pastores, pessoas, gente, irmãos. Priscila e Áquila eram pessoas comuns, como eu e você. Eles não tinham um título extraordinário, eles não eram apóstolos, profetas, mestres, eles não tinham a gente não vê muitas informações ao seu respeito,
mas todas as informações que temos a respeito de Priscila e Áquila são fundamentais para construir pessoas como eu e você, que são pessoas como Priscila e Áquila, pessoas normais. Eles marcaram a igreja primitiva. Eu selecionei esse texto, mas eu podia escolher qualquer outro texto. Eles tinham uma profissão comum, eles eram fazedores de tendas. Talvez até por isso Paulo gostasse tanto deles, porque a profissão era muito parecida. Eles mudaram de casa algumas vezes. Só nas epístolas paulinas, em Atos Apóstolos, a gente vê eles em Corinto, em Éfeso e agora em Roma. 3 vezes nós encontramos eles e 3 vezes eles estão em lugares diferentes. Eles não têm um paradeiro muito certo. Mas sabe o que é interessante? É que em todas as estações de Priscila e Áquila, algo é prioritário na vida deles: o reino de Deus. O reino de Deus é a prioridade da vida de Priscila e Áquila. Não é o seu trabalho, não é a sua casa, não é a sua família, não são as pessoas que estão na sua volta, não são nem os seus sonhos e seus planos. Primeiro o reino, depois o resto. Primeiro o reino, depois o que vinha na sequência, a ponto deles serem primeiro missionários com empresas e depois empresários com ministérios ocasiais. Eles eram não empresários e em algum momento eles tinham uma missão. Eles não eram primeiro pai de família e depois ele tinha uma missão. Não, eles tinham uma missão e depois eles eram todo o resto. Eles tinham isso tão arraigado no coração deles que eles sabiam que eles eram missionários travestidos de fazedores de tendas. Talvez por isso que eles mudavam tanto de lugares, porque eles sabiam que essa era a sua missão. Fazer tendas era apenas uma desculpa para aquilo que eles deviam fazer com a sua vida. E por que eu trago Priscila e Áquila nessa manhã? Porque talvez Priscila e Áquila, e talvez não, com certeza, Priscila e Áquila deve ser um exemplo, uma pregação para todos nós que estamos aqui. Nós estamos no tempo em que a igreja é bombardeada diariamente com aqueles falsos moralistas, com os falsos cristãos genuínos, que dizem assim: olha, a igreja está te trazendo muito tempo, você gasta muito tempo com a igreja, você deve pensar na sua família, na sua saúde. Quem já não ouviu esse discurso moralista? Há um tempo atrás eu postei um vídeo, esse vídeo já viralizou e continua viralizando, e de vez em quando tem um falso moralista lá comentando assim: esse pastor, primeiro que ele nem me conhece, né? O engraçado da internet é isso aí, a pessoa nem sabe quem eu sou, não tem noção da minha história, e ela julga por um corte de 45 segundos, né? Fala assim: esse aí vive às custas do dinheiro das pessoas. Coitado, soubesse que eu mais dei do que eu recebi durante toda a vida. Semana a gente vai começar uma obra essa semana, tá bom, irmãos? E agora nós iniciamos o Start, vai começar essa semana, né, Davi? Que o engenheiro vem com a equipe começar os trabalhos aqui na igreja. E aí o início dessa obra se dá numa conversa minha e do pastor Davi. A conversa é a seguinte: eu falei com ele assim: nós faz tempo que a gente está recebendo em dia, né? Está na hora da gente fazer alguma coisa, porque eu tô ficando pobre de novo. Está na hora da gente entregar mais, doar mais. Então vamos começar uma obra que a gente coloca mais oferta nesse negócio, e aí eu recebo mais graça do Senhor. Porque os tempos que eu mais dei oferta na minha vida, que eu não recebi, que eu entreguei tudo, foram os tempos que eu mais enriqueci. Toda vez que eu estou recebendo em dia, as coisas ficam meio enroladas, mas toda vez que eu estou sem receber nada, vem oferta de lá, lança um livro aqui, um curso vende ali, uma outra pessoa lembra, me chama para pregar, me dá uma oferta maravilhosa. É o tempo que eu mais ganho dinheiro, quando eu entrego. Mas tem sempre um falso moralista, né, dizendo assim: vocês são religiosos demais, vocês são pietistas demais. Não é pietista a palavra, como é que é a palavra que alguém é? Caxias, né? Mas tem uma palavra que é com P assim, que é Caxias. Piedoso, não, piedoso é boa, pietista também é piegas. Piegas demais, essa é a palavra que eu queria lembrar. Muito piegas, vocês são fanáticos. Toda semana na igreja, todo culto, toda semana tem culto. Tem gente que estava aqui ontem no jantar de casais, teve gente que estava quinta-feira aqui no mutirão, e se tivesse alguma atividade na sexta estaria, e agora está aqui domingo de manhã de novo na igreja. Vocês são muito Caxias, vocês são muito religiosos, que loucura. Vocês têm que ter tempo para todas as coisas, tem que equilibrar.
Mas é engraçado que o equilíbrio nunca é para a igreja, é sempre o equilíbrio para outras coisas. Tem que viajar mais, tem que trabalhar mais, você tem que ter mais tempo para a sua saúde, nunca é mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para se dedicar a um jejum, sempre é algo que não está envolvendo Deus, porque esse é o mundo que a gente vive. E a gente não pode nos esquecer que o mundo que a gente vive, ele está sempre querendo nos afastar daquilo que é prioritário, daquilo que é de Deus. Então alguém pensa que as portas estão se abrindo no trabalho e pensando assim: nossa, Deus está me fazendo prosperar. E às vezes não é Deus te fazendo prosperar, é o mundo te fazendo prosperar para você se afastar de Deus. Às vezes a gente, nossa, agora abriu um curso aqui maravilhoso, isso é uma oportunidade. Eu já preguei muito sobre isso na semana passada, só estou trazendo uma luz na introdução, aquilo que eu quero compartilhar, né? Às vezes fala, nossa, um curso maravilhoso, acabou de sair de um curso, aí aparece um outro curso que também é toda terça-feira à noite, na hora do culto, ou toda quinta-feira, na hora do pequeno grupo, e a gente fala, que coisa maravilhosa, uma oportunidade de Deus. Nem sempre as oportunidades que nos aparecem são de Deus. E quando eu olho para Priscila e Áquila, eu vejo lições preciosas sobre esses homens, esse casal que entendeu que a vida deles era uma vida de missão. Se tem algo que nós precisamos, e a única coisa que nós vamos levar dessa vida é o que nós fazemos na missão. Nós não levamos a nossa família, porque no céu nós somos irmãos, todos irmãos. Então a minha esposa e as minhas filhas lá no céu, elas não são esposa e filhas, elas são irmãs. E tanto irmãs quanto todos vocês aqui, no mesmo nível, não tem nenhuma diferença. Lá no céu os meus bens, a minha casa, o meu carro, os meus cursos, os diplomas que eu tenho não vão, eles ficam todos aqui no dia que eu morrer. A única coisa que eu levo são as pessoas que eu encontrei e eu trouxe durante a missão. E quanto mais eu levo, mais pessoas eu tenho da minha missão. É isso que Priscila e Áquila entendeu. Não era sobre ter uma casa em Éfeso ou em Corinto maravilhosa, mas era em ter uma casa em Éfeso, Corinto e Roma, que abrigassem pessoas, que levassem essas pessoas para o céu. Mas para isso a gente precisa entender quais são as verdadeiras prioridades, quais são as prioridades certas na nossa vida, porque nós estamos vendo uma geração de prioridades muito mal definidas, e é importante a gente definir prioridades. Aquilo que é prioritário, aquilo que faz parte do nosso DNA, aquilo que é a nossa identidade. E aí quando eu leio esse texto, eu olho a história de Priscila e Áquila, eu vejo gente comum em missão eterna, com prioridades bem definidas. Veja como o texto começa, versículo 3: deem minha saudação a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Eu hoje esqueci de passar o sublinhado ali no PowerPoint, só lembrei agora, né? Enquanto estava lendo aqui, eu falei, por que eu não sublinhei lá, sublinhei aqui, não sublinhei lá? Mas semana passada eu sublinhei, mas eu vou sublinhar com você aqui. Eu quero chamar a sua atenção à expressão que vem depois de serviço. Veja o que o texto diz: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Tem algo que Priscila e Áquila entenderam e que nós precisamos entender: que eles não eram auxiliares de Paulo, que eles não eram auxiliares da igreja apostólica, primitiva, santa dos primeiros dias, que eles não faziam parte de uma missão ligada a uma denominação, a uma tenda, a construção de um templo, ou a um projeto missionário de uma denominação. Eles eram colaboradores de Cristo Jesus. A missão deles era colaborar com Cristo, não apenas ser um espectador de Cristo. Quando nós estamos nesse lugar, e a gente precisa entender isso, e se você participou do treinamento de servo, você já percebeu isso. Nós nesse lugar aqui, e talvez seja um dos poucos lugares do mundo que isso é entendido dessa maneira, nós aqui não estamos formando espectadores, participantes de um culto dominical. Aqui todo domingo não é um grande culto, aqui todo culto não é um grande culto, todo domingo é um envio de missionários para o mundo.
A igreja não é um ambiente para a gente celebrar domingo após domingo, luzes, canções maravilhosas e uma mensagem que nos impulsione a ser uma pessoa melhor, ter uma motivação para essa semana, recarregar as nossas baterias, trazer novo ânimo para enfrentar o caos desse mundo. Nada disso. A igreja é um lugar em que nós somos colaboradores de um serviço, e domingo após domingo nós somos impulsionados a sair daqui e a ir lá fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Você não vem aqui para sentar e renovar o seu coração e receber uma carga elétrica do céu que te faz ser mais crente, ou que te faz receber motivação para vencer os desafios da semana. Isso faz parte também do que a igreja é, mas a principal missão da celebração dominical e do nosso encontro é impulsionar missionários que vão pregar o evangelho durante 6 dias da semana no mundo em que eles participam, porque nós somos colaboradores de um serviço de Cristo Jesus. A gente não pode perder isso de mente. Nós somos colaboradores. Deus nos chama a participar de uma missão e não a assistir uma missão. Tem muita gente que está assistindo a missão. Quem aqui não é mais antigo e não ouviu aquela expressão, né? Alguns oram, alguns contribuem e outros vão. Maior mentira missionária gospel da igreja. A gente não é que tem um grupo que ora, um grupo que contribui e um grupo que vai. Nós oramos, nós contribuímos e nós vamos. Você não é um funcionário na sua empresa, você é um missionário. E enquanto você entender o seu papel de missionário nesse lugar, Deus vai te fazer prosperar nesse lugar, não para que você ganhe mais dinheiro, mas para que você tenha mais influência e o nome de Cristo seja glorificado. Mas tem gente que tem sido promovido ano após ano e nunca pregou o evangelho para um vizinho no trabalho. Está sendo enganado pelo inimigo. O inimigo está te dando mais trabalho, te dando menos tempo, te colocando em lugares com mais responsabilidade. Você vai se desgastando, cansando, ganhando mais dinheiro e perdendo mais poder de influência do reino. Não é assim que acontece, ou só eu percebo isso? Está cheio de gente, cheio de tarefa no trabalho, cheio de influência no trabalho e pouco tempo para ser missionário. E tem muita faxineira em empresa aí, que na hora que está fazendo um cafezinho, está lá cantando um louvor, e às vezes um louvor aleatório, e esse louvor toca a vida de pessoas, só porque na hora do cafezinho ela está cantando um louvor. As maiores missionárias das empresas, os maiores missionários das empresas não são os presidentes, os chefes, os colaboradores, os coordenadores, os gerentes, os gestores. Os maiores missionários são as faxineiras que dia após dia passam pelos lugares assobiando, às vezes sem noção, mas cantando uma música e tocando a vida de pessoas, porque entenderam que não estão lá para limpar um chão, mas para pregar o evangelho do Senhor. Nós somos colaboradores de Cristo. Você não está nesse trabalho, irmão, para ganhar dinheiro. Você está nesse trabalho para pregar o evangelho. Você não está nessa faculdade para estudar. Você está nessa faculdade para pregar o evangelho. Você não está nessa vizinhança para não conhecer, né? Porque aqui ninguém conhece os vizinhos, né? Já foi o tempo em que a gente conhecia os vizinhos. Mas você não está nessa vizinhança colocado lá para dar bom dia, boa tarde e ele ligar para você quando você viajar, se entrar na sua casa. Você está nesse lugar para transformar vidas. Você é um colaborador de Cristo. Fala isso para quem está do seu lado. Você é um colaborador de Cristo. Quando você abre a sua casa, quando você lidera um pequeno grupo, quando você decide, no meio da semana, abrir um espaço na sua agenda para receber pessoas com tantos afazeres que você tem, pessoas que jamais entrariam nesse lugar, mas que vão lá sentar à mesa com você, e você vai compartilhar a palavra. Você está dizendo a eles, ao mundo e ao inimigo e ao que está acontecendo na nossa volta assim: olha, eu não vou me esquivar da minha missão de colaborador de Cristo Jesus. Nós somos colaboradores de Cristo. Segundo, olha o que o texto diz. Certa vez, versículo 4, eles arriscaram a vida por mim. Na revista atualizada é interessante a tradução, ele fala assim: eles arriscaram a sua própria cabeça, porque é literalmente o que está acontecendo. A morte por condenação, uma das mortes por condenação de cristãos dessa época é a decapitação. Paulo foi decapitado.
o pescoço era colocado na guilhotina. E aí vem o facão e plaf, cabeça vai embora. Não é isso? Você já viu isso em filme? Já viu isso em desenho? Essa é a morte preferida dos cristãos. João Batista foi entregue a cabeça dele. Paulo foi decapitado, porque é aquela coisa terrível, né? Eu acho que talvez nem seja tão dolorido, né? Porque é segundos assim. Às vezes até morrer, é melhor morrer decapitado do que sofrendo, né? Já de uma vez só, pá, já vai embora e acabou. E aí, quando Paulo escreve aqui que eles arriscaram a sua própria vida por mim, colocaram a cabeça deles a prêmio, ele está falando literalmente. Ele não está falando assim filosoficamente, porque hoje a gente sofre por Cristo filosoficamente, ainda mais no Brasil. O que nós estamos sofrendo agora filosoficamente no Brasil? A economia do Brasil está uma porcaria, a inflação está enorme, toda semana inventam um imposto, né? Daqui a pouco estão te cobrando imposto do que você fala. Aí a gente sofre, porque a gente podia comer picanha, e agora a gente come colchão duro, e agora a gente come frango toda semana. Lá em casa qualquer dia a gente sai voando, né? Porque a gente gosta de frango, toda semana é frango, é coxinha da asa, é peito de frango, é estrogonofe, é tudo que você possa imaginar, é sobrecoxa assada, porque é mais barato, é o que está dando para fazer, não é isso? Então a gente acha, puxa, estamos sofrendo pelo Evangelho, porque a gente tirou uma quinta-feira e pegou uma marreta e marretou, e agora a gente está 5 dias dolorido, porque está sofrendo pelo Evangelho. Esse sofrimento é muito filosófico. Aqui Paulo não está falando filosoficamente, ele está falando literalmente. Esses homens receberam Paulo em uma ocasião e fizeram com que ele fosse embora, e tiraram ele para fugir, e arriscaram a sua própria vida, porque Paulo era procurado. Arriscaram o seu próprio pescoço. Cada vez que a campainha de Priscila e Áquila toca na casa deles, eles não sabem se é alguém vindo para o culto ou um guarda vindo prendê-los. Toda vez que a campainha toca na casa de um chinês, de um cristão chinês, a maior igreja do mundo, de um cristão iraniano, ele não sabe se é a guarda que está vindo prendê-lo, que recebeu uma denúncia de um cristão indiano, se é alguém que denunciou aquele cristão, um vizinho, alguém até que infiltrado participou do pequeno grupo, ou se é alguém vindo pedir uma oração. Imagine viver todos os dias na iminência de você ser preso, de você ser castigado, de você ser mutilado, de estuprarem a sua esposa e as suas filhas e os seus filhos. Imagine viver nessa iminência. A gente sofre por muito pouco, e no Brasil pouco se sofre por cristianismo. A gente sofre porque a gente a minha vida não está legal, eu peguei uma enfermidade. Tudo isso é válido, irmão, e sofrimento é sofrimento, mas eu estou dizendo aqui que esse não é o sofrimento pelo Evangelho. A gente sofre pelas nossas dores, pelas nossas más escolhas, pelas nossas faltas de perdão, por um monte de coisa. Mas eu estou falando aqui de gente que se arriscou não por algo que era seu, mas por algo que era nosso, para que nós estivéssemos aqui. Eles deram a própria vida, eles arriscaram o seu pescoço. E olha, não existe evangelho, não existe serviço, não existe cristianismo que não custe nada. O evangelho, o cristianismo, a pregação, andar com Jesus sempre custará algo da gente. Por isso que nunca vai ter um horário na sua agenda para participar de um pequeno grupo. Nunca vai ter um horário na sua agenda para vir à igreja. A gente negocia qualquer coisa para faltar o culto de domingo. A gente, eu tenho um show, eu vou, eu tenho um aniversário, eu vou, eu tenho uma apresentação, eu vou, eu tenho um jogo de futebol, eu vou. Tudo é negociável. Nunca está em primeiro lugar, por exemplo, o culto, o primeiro grupo. Agora, quando a gente está morrendo, a gente corre para o hospital. Se o chefe chamar, a gente vai para o trabalho, porque nós negociamos o reino o tempo todo. E sempre será assim, irmão, porque para abrir um pequeno grupo, para vir numa reunião da igreja, para participar frequentemente dos cultos, para vir na escola dominical, para liderar um pequeno grupo, sempre vai custar algo.
Porque evangelho que não custa algo é um evangelho barato, e não existe graça barata. O preço pago para que você estivesse aqui foi alguém que deu a vida, Jesus Cristo, e ele não deu a vida de maneira simples. Ele foi castigado até a morte, carregou uma cruz pesada, foi pregado às suas mãos e os seus pés, custou tudo que tinha para que nós tivéssemos a liberdade que nós temos. Então não existe evangelho sem essa noção de custo. Você quer ter uma noite livre? Não pode ter se tem evangelho, se tem cristianismo. Você quer ter saúde? Não pode ter, porque se tem cristianismo. O evangelho precisa nos custar algo. Eu estou aqui, eu tenho 39 anos, vou fazer 39 anos. Sabe o que o evangelho me custou? Toda a minha vida, toda a minha história. Eu não tenho outra história, só do evangelho. Eu não tive escolha de onde morar. Eu não tive escolha de quem são os meus amigos da escola. Eu não tive escolha de ter aniversário com a minha família. Eu não tive escolha de ter férias onde eu gostaria. Porque custa. E eu não estou aqui reclamando, pelo contrário, sou muito grato a Deus porque Ele não me deu essas escolhas. Porque o evangelho precisa custar tempo com a família, precisa custar tempo do nosso trabalho, precisa custar tempo do nosso dinheiro, precisa custar recursos, precisa custar saúde, precisa custar a nossa fraqueza, a nossa força, nosso conforto. Evangelho precisa custar, porque nós somos companheiros de Cristo também no seu sacrifício. Em Hebreus tem um dos textos mais bonitos da Bíblia, Hebreus 13, ele fala assim: nós saiamos para o lado de fora, carregando a sua vergonha. Nós saímos para o lado de fora. Cristo morreu, irmãos, no lugar mais alto da cidade, no Gólgota. Toda a cidade viu a morte de Cristo. Milhares de pessoas viram a morte de Cristo. Milhares, porque a humilhação é pública. Agora, quantas pessoas viram Jesus subindo aos céus e indo assentar à direita de Deus? 120, porque a honra é privada. Sabe qual é o problema da nossa geração? E essa é uma das mentiras da internet, pastor só critica em público e elogia em público e critica no privado. Com Jesus não foi assim não, com cristão não é assim não. Por isso está cheio de crente mimizento. O pastor nunca me... Não, pastor não, porque isso não vai acontecer comigo, né? O pastor nunca me elogia, nunca diz isso, aquilo. Para mim não vai acontecer, porque a cruz, a crítica, a morte, todo mundo viu, mas a exaltação poucas pessoas viram. Ser cristão é ser humilhado em público e honrado no privado. Agora a gente inverteu a ordem, que é ser honrado em público e criticado no privado. Isso é lá no mundo, para inflar o seu ego. Na igreja a gente é humilhado em público, para a gente lembrar da onde nós viemos, quem morreu por nós, qual é a nossa vida. Jesus fala assim: quem não largar pai, mãe, irmãs e as coisas dessa vida por mim não é digno de mim. Aí ele fala assim: olha, vocês devem tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Tomar a cruz é morrer, negar a si mesmo é dizer o seguinte: olha, não é o que eu quero, é o que Ele quer, e seguir a Cristo, porque essa é a vida de um cristão. Nós somos companheiros de sacrifício. Agora, se tem alguém perto de você que está sacrificando muito, é porque você está sacrificando pouco. Se tem alguém perto de você que está trabalhando muito, é porque você está trabalhando pouco. Toda semana alguém fala: você está trabalhando muito. Sabe que eu estou trabalhando muito? Porque tem gente trabalhando pouco. Porque tem gente que não está fazendo o seu trabalho. E eu nem estou falando dos irmãos aqui, estou falando do meu trabalho denominacional. Eu só estou fazendo esse trabalho porque tem alguém que não está fazendo. Porque se todo mundo estivesse sacrificando muito, todo mundo estava sacrificando pouco. Agora no reino não tem honra, no reino tem sacrifício. Fala para quem está do seu lado aí: nunca vai ser sobre o que você quer. Sempre vai ser sobre o que você vai sacrificar. O que você está disposto a sacrificar pelo reino? Pastor, minha casa, irmão, você tem que sacrificar.
Eu não tenho tempo para liderar o GECEL. Ninguém tem. Você está em São Paulo, irmão, tem que sacrificar. É uma noite mal dormida, são horas acordados, são dias de que você ia descansar e que você vai para o mutirão. São noites que você ia colocar as crianças mais cedo para dormir e que elas vão dormir mais tarde. É isso. Não dá, eu acho legal, né, aquele negócio, disciplina de horário para dormir. Até você ser filho de pastor, irmão, filho de pastor não tem disciplina de horário para dormir. É maravilhoso, aqueles médicos, há um tempo atrás, não vou falar essa história de novo não, porque aqui já falou que eu já falei muito dessa história. Lembrei. Não vou falar. Há um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim, eu mandei mensagem, eu senti sua falta, está tudo bem? Não, pastor, é que o meu filho é muito pequeno. Eu falei, quantos meses? 5 meses? É que o médico falou que ele tem que ficar pelo menos até os 6 meses em casa. Eu falei, você está louco, por isso ele é médico. Está maluco? Se você ouvir o médico, irmão, quando você está doente, você está morto. Ninguém sai do médico assim, nossa, estou legal. Eles sempre acham um problema. É o colesterol que está alto, é a diabetes que subiu, é não sei o que. Médico serve para diagnosticar problema, não te dá a solução. 6 meses, daqui a pouco a criança está falando, pregando e não vem na igreja. Vou apresentar a criança, não consigo, eu tenho que orar em pé, né? Porque não dá para pegar no colo, né? Não vai, não cai nessa não. O mundo quer te distrair, o mundo quer te dar uma vida de conforto, só que o reino é uma vida de sacrifício, não de conforto. Fala igual Pedro para mim, Pedro para Jesus, pastor, essa mensagem é pesada demais. Foi isso que Pedro disse para Jesus quando ele começou a falar sobre cruz, lembra disso? Pesado demais, Jesus, não prega sobre isso não. Deixa eu ficar aqui só no domingo, na missa wesleyana, o domingo semanal. E hoje é quase uma missa, né? Porque você tem até a letra aqui, você não precisa nem trazer a Bíblia, que antigamente o crente tinha que trazer a Bíblia. Mas hoje vem até a cartilha aqui, tem o texto aqui, tem a música aqui, só falta eu colocar a oração que você tem que fazer aqui. Aí fica igual. Terceiro, olha o versículo 4. Sou grato a eles, e também são todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila não impactou a vida de Paulo apenas. Priscila e Áquila impactaram a vida de igrejas de gentios. 3 igrejas foram recebidas na casa de Priscila e Áquila. 3 igrejas nasceram a partir da casa de Priscila e Áquila: Éfeso, Corinto e Roma. É óbvio, irmãos, que a casa deles não era a única casa que recebia a igreja, mas a plantação de igreja era a plantação certa, né? Se você faz aula lá no seminário comigo de plantação de igreja, vai ouvir essa lição, né? Como que se planta uma igreja? Não se aluga um salão e vai lá. Por isso que a maioria das igrejas não funciona, a não ser que seja uma igreja show business, essa que tem um cara que vai trazer um monte de cantor gospel, trazer todos os crentes que se movem por essas coisas, e aí vai. Mas normalmente uma igreja saudável, ela cresce assim: uma casa abre, uma outra casa abre, uma outra casa abre, começam 3, 4, 5 casas, elas multiplicam os grupos para outras casas, daqui a pouco tem 10, 20 casas se reunindo com 10, 20, 30 pessoas, e aí tem 200 pessoas se reunindo em casas, aí eles vão para um lugar para fazer uma celebração em conjunto, e aí nasce a celebração coletiva. Não é que a igreja em Corinto, em Roma ou em Éfeso nasceu só pela casa de Priscila e Áquila, mas com certeza eles são fundamentais, a ponto de Paulo falar o seguinte: olha, as igrejas gentias, as igrejas de pessoas que antes não podiam celebrar, elas agradecem a vida de vocês. Elas mandam um abraço para vocês, elas estão dizendo assim: obrigado. Manda lá, enquanto Paulo estava escrevendo essa carta, os irmãos falaram assim: nossa, manda um abraço para Priscila e Áquila, Paulo, porque nós somos gratos a Deus pela vida deles. Eles foram fundamentais na nossa história. Olha que coisa maravilhosa, ser lembrado por pessoas de algo bom que você fez.
E aí eu te faço uma pergunta: quando as pessoas lembram de você, por que elas lembram de você lá no seu trabalho, na sua vizinhança? Eles falam assim: puxa, ele é um bom amigo, ele é um bom trabalhador, ele é o melhor gestor. Ou eles falam assim: cara, ele é um crente, ele fala de Cristo, no dia que eu estava com o enfermo ele orou por mim, no dia que eu estava com dor de cabeça ele orou por mim, no dia que eu estava com dor de cabeça ele me deu um Anador, no dia que estava com dor de cabeça ele me deu um Doril. Não, ele me deu um Doril e orou por mim. No dia que eu estava com um problema no meu trabalho, lá na minha família, eu estava perdido, eu encontrei ele no caminho, ele me deu uma palavra de direção. Qual é a lembrança? Se alguém te mandasse uma carta hoje falando assim: saúdam aqui o Zé, a Maria, o que eles vão dizer a seu respeito? Vão dizer que você abriu uma igreja, que você abriu a sua casa, que você transformou vidas, que o casamento deles foi salvo, que os filhos aceitaram Jesus, que a história de maldição e de destruição foi transformada, ou que você é mais um funcionário igual. Tem gente que não é nem lembrado no trabalho, quando falta. Tem gente que não faz nenhuma diferença, ou só por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele é. E nós não somos definidos por aquilo que fazemos, nós somos definidos por aquilo que somos. Antes de fazer direito, antes de fazer teologia, eu sou um filho de Deus, eu sou cristão, eu sou salvo, redimido, e eu sou um embaixador do reino de Deus. É isso que me define, não o que eu faço. Se eu não fosse pastor, eu ia ser um advogado que ia embaixar o reino de Deus em tribunais pelo Brasil. Aliás, um dos grandes embaixadores do reino de Deus recentemente foi julgado, dois, né? Um há mais tempo e um há 2 semanas, o Marcelo Bretas, um cristão genuíno, juiz genuíno, justo e cristão. E sabe por que o careca, ditador da nação, tirou o Marcelo Bretas? Só porque ele é crente. Só por isso. Não é porque não tem nenhum motivo, está lá. Aí o nosso irmão Deltan Dallagnol, que é um dos que lutam, né, expôs lá tudo, e é outro que foi excluído porque é crente, só por isso. E tudo bem, irmãos, porque é isso mesmo que o mundo faz. O mundo persegue crentes, o mundo exclui crentes. Se você for demitido porque testemunhou sobre Cristo, você não tem que estar triste, você tem que estar feliz. Agora a gente faz qualquer coisa para manter o nosso emprego e o nosso padrão. Tem alguma coisa errada. Nós não somos para viver o padrão dessa época, a maneira desse mundo, viver de maneira que as pessoas nos amem, porque o que Jesus disse em João 15 é o seguinte: se o mundo vos odeia, glória a Deus, porque eles odiaram primeiro a mim. Agora, se nós temos sido amados pelo nosso emprego, amados pelos nossos vizinhos, amados pelas pessoas que estão na nossa volta, que cometem pecados, que falham, que são corruptos, é porque nós não estamos manifestando Cristo. Nós somos aqueles que vão dar as portas de salvação para muitos. Priscila e Áquila não mudaram de cidade apenas porque eles gostariam, é por causa do amor a Cristo e de arriscar o pescoço por Cristo. Eles tinham que mudar de cidade, senão eles seriam mortos. Eles mudaram de emprego. Imagina uma empresa maravilhosa de fabricação de tendas lá em Corinto, e aí de repente eles recebem a igreja cresce, aí eles são perseguidos por isso. O que eles precisam fazer? Eles precisam mudar para Éfeso. E aí eles chegam em Éfeso, estabelecem a empresa começa a prosperar, os meninos estão na escola, crescendo com os amigos, maravilhoso, aquele monte de amigo na escola, até que um dia os pais acordam os filhos e falam assim: ei filho, nós vamos precisar mudar de escola. Mas por quê, pai? Porque se a gente ficar aqui nós vamos morrer. E quando chegava em cada cidade, antes da prosperidade da empresa, do conforto da vida, a salvação de muitos, tem que ser porta de salvação para muitos. Tem que ser porta de salvação para muitos. Tem gente que você trabalha há 10 anos, irmão, e nunca ouviu você falando de Jesus. Faz uma reflexão. Tem gente que você já foi em todas as festas de aniversário e nunca ouviu você falando de Jesus. Ele sabe porque você é crente, você vai na igreja, mas isso não é testemunho. Mas se eu falar isso para o meu chefe, ele vai me demitir. Que te demita. Se for por amor de Cristo, valeu a pena. Não por ser um chato.
Se a tua vizinhança te persegue porque você é crente, não porque coloca a caixa lá alto com aqueles louvor que ninguém merece. Porque tem crente que é chato. Mas se a tua vizinhança te persegue porque você é crente, glória a Deus. A gente está chegando numa época na nossa nação, e a maioria dos irmãos aqui não viveu isso. Vive essa época que é fácil ser crente. Hoje é moda ser crente. Mas quando eu era criança, eu fui perseguido por ser crente. Minha família foi perseguida por ser crente. Minha mãe foi tirada de funções da empresa por ser crente. Apontaram a arma para o meu pai algumas vezes por ser crente. Jogavam lixo na nossa igreja porque era uma igreja evangélica. Hoje, se alguém pular aqui, os vizinhos ligam para a gente. Os traficantes defendem a igreja evangélica, porque a mãe normalmente é da igreja. Na nossa época, quem aqui é mais velho vai lembrar que não era assim não. Tinha promoção para sair, não saía porque era crente. Na escola não dava os melhores horários porque era crente. Não conseguia os melhores empregos que era crente. Tirava, o professor ficava olhando as vírgulas. Eu quando perguntava, eu sempre fui bem chato e confrontador. Meu pai me ensinou a responder bem cedo as coisas. Eu respondia lá as questões lá de política, de economia, de ciências. Eu sempre colocava o que o professor queria, eu colocava assim: essa é a resposta que o professor deseja. Essa é a minha percepção. Criação do mundo. Segundo o professor, o mundo foi criado por meio de uma explosão. Ponto. Segundo a Bíblia, vírgula, que eu acredito, vírgula, foi assim a minha vida toda. Eu cansei de perder nota porque eu não perguntei isso. O professor não perguntou, mas eu respondi. Eu preciso falar aquilo que eu acredito. Mas está errado, não está certo? Não, está meio certo, porque você não devia ter respondido. Tudo bem. Porque hoje é mole. O professor da escola é crente. Crente modinha. E a gente deixa de ser salvação para outros. Essa semana, há uns 2 semanas atrás, eu fiz uma aula aqui online para algumas pessoas. Aí um amigo meu da faculdade, que fez faculdade comigo, entrou, me comprou a aula, me mandou uma mensagem, falou assim: cara, eu já tenho um tempo que eu queria falar com você, não tinha número e tal. Aí vi a sua aula, te acompanho. Sou pastor. Eu falei: o quê? Sou pastor. Como assim? Sou pastor. Falei: que coisa maravilhosa. A gente pegava metrô todo dia voltando da Liberdade. Ele morava ali na Coab de Arthur Alvim. Ele descia em Arthur Alvim e eu descia aqui em Itaquera. E a gente vinha conversando. No último ano, ele aceitou Jesus. Hoje ele é pastor lá em Ribeirão Preto, plantou uma igreja, tem mais de 100 pessoas que congregam com ele. No último ano, depois de 4 anos, porque no primeiro ano nós não estudamos juntos, mas nos outros 4 nós estudamos. 4 anos pregando o evangelho para ele no metrô, que era o tempo que a gente tinha, não ia falar na sala de aula, eu chegava à tarde, porque eu fazia seminário junto. Eu só tinha aqueles 20, 30 minutos de metrô, era o tempo que eu tinha para compartilhar, e eu ouvia ele falando: você está maluco? Está louco? Faculdade, jovem, solteiro, bebendo, diretório acadêmico, a gente era do diretório acadêmico, só festa, bebida, mulher. O único crente era eu. Só estava lá para pregar e para fazer as apresentações dos palestrantes. No último semestre ele aceitou Jesus. Hoje é pastor. Irmão, você não é o que você faz. Você é uma porta de salvação para muitos. Tem gente que só vai encontrar salvação porque está passando pela sua vida. Talvez ele nunca mais tenha outra oportunidade. A única oportunidade que ele tem é você amanhã no metrô. É você amanhã na sua empresa. Versículo 5. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Olha que coisa maravilhosa. A casa de Priscila e Áquila não era um ponto de descanso. Era um ponto de encontro. Sabe porque tem gente, Lucas, que não recebe o Gessel porque ele fala assim: não, a minha casa é meu lugar de descanso. A casa não é um lugar de descanso não, irmão. Descanso de crente é no céu. Fala para quem está do seu lado isso. Descanso do crente é no céu.
Fala para quem está atrás que ele está vindo. Nós estamos no meio do feriado, você está na igreja, né? Mas tem alguém que está descansando. Fala, descanso de crente é no céu. Confundiram descanso com outra coisa que eu não vou falar. Sabe para que serve o Shabá, o sábado, na cultura judaica? Para se conectar com Deus. Por que nós estabelecemos o domingo? Porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor, e a igreja evangélica cristã, pós Jesus Cristo, estabeleceu o domingo como esse dia, por ser o primeiro dia da semana, o dia da primícia, o dia da ressurreição, e os cultos viraram domingo. Só que tem gente, irmão, que no domingo faz tudo, menos ir para a igreja. Tem uma casa que serve para tudo, menos para um Gessel. Faz churrasco de amigo, faz aniversário, faz um monte de coisa, mas não faz um Gessel. Não convida alguém para partilhar desse ambiente. Mas o senhor não conhece a minha casa é pequena, irmão. Não tem casa tão pequena que não caiba um casal. Você e mais um casal. Não é possível. Eu fui em casas pequenas. Em Emelino Matarazzo, eu fui na casa de uma família, quando eu era pastor lá, que a casa deles tinha 3 cômodos. Foi a maior refeição que eu comi na minha vida. Eu nunca comi tanto como naquele dia. 3 cômodos. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Essa era a casa da família. Moravam 5 pessoas nessa casa. Eles me chamaram, eu não tinha noção. Me chamaram para almoçar. Na época era eu e o pastor Jonathan. Eu era aspirante, o pastor Jonathan era seminarista lá. Aí fomos eu e o pastor Jonathan almoçar na casa da família. E aí quando nós chegamos na casa, eu não tinha noção. Eu entrei, eu já vi o colchão, a televisão, a cama de casal, 2 colchões empilhados aqui, que eu acho que era onde os filhos dormiam, uma televisão, tinha uma muretinha, a cozinha, com uma mesa, que é onde nós almoçamos, e o banheiro. Essa era a casa. O pessoal fez feijoada, costela, baião de 2, mas era comida. Porque pobre tem esse negócio, né? Pobre ele pode não ter nada, mas come com vontade. Já viu comida de rico? Desse tamanhozinho assim. Você vai jantar com o rico, você passa fome. Se alguém te convidar e ele é rico, coma antes de sair de casa. Fica a dica. Você vai passar fome. Tem uma tortinha com um tomatinho cereja, uma folhinha de hortelã e um queijo brie. Entrada. Depois vem um copinho, não aquele copo 200 ml, um copo de cafezinho de arroz, com uma folhinha de alguma coisa, uma linha de um molho e 33,3333 gramas de uma carne, porque é milimetricamente pensado. Aí você pega uma garfada com tudo e já acabou. Depois vem um doce, que aí normalmente é uma linha de um negócio. Tem que ter um negócio maluco. Então tem que ter um abacate, uma ameixa misturada com um queijo italiano e um vinho holandês. Não é assim? Aí você acaba de comer e você fala, então que horas que vem o almoço? Esse aqui era a entrada, né? Mas pobre não, irmão. Pobre não tem papel higiênico, mas a mesa está lotada. Ele pega o jornal para fazer a limpeza e higiene pessoal, mas a mesa vai ter um arrozão, um feijão cheio de carne, vai ter lá linguiça, bacon, costelinha, vai ter uma carne maluca que você nem sabe de onde veio, mas que vai estar maravilhosa. Porque pobre sabe comer. E eu nem sei porque eu estou falando de comida, né? Porque hoje eu vou comer na casa do Ricardo, eu sei que vai ter uma refeição maravilhosa lá, já estou preparando. Eu não tomei café, Rica.
Vai ser teu sogro que vai fazer, né? Então tá bom, tá lá preparando. Olha que coisa maravilhosa. Não tem gente tão pobre que não tem algo para partilhar. Não tem casa tão pequena que não tem espaço para mais um. A gente quem é mais antigo vai lembrar, né? Coloca um pouquinho de água no feijão. Antigamente as pessoas não tinham esse problema. Se alguém se escalasse para comer, simplesmente falava assim: não, põe mais água no feijão. E divide o que tem. E olha, eu nunca vi faltar na casa de quem partilha. Só falta na casa de quem é avarento. Quem partilha sempre tem. É bíblico. O presbítero Gilberto leu esse texto: generoso sempre prosperará, sempre vai ter. A casa de Priscila e Áquila não era um lugar talvez formoso, maravilhoso, mas era o ponto de encontro de pessoas que precisavam de cura, de salvação, de transformação. Era um lugar de discipulado. A gente estabeleceu esse lugar aqui como a igreja, mas esse lugar não é igreja se lá na sua casa não tiver uma reunião semanal com pessoas cristãs partilhando a palavra de Deus. Aqui é um momento de celebração e de envio, para que na semana haja salvação, transformação, cura e vida reconhecendo Jesus como Salvador. A igreja é o lugar de enviar os crentes para durante a semana pregarem o evangelho. A casa de Priscila e Áquila se tornou esse ponto em que as pessoas eram capacitadas, discipuladas, curadas e enviadas. E olha, se no começo era algo que inusitado ou espontâneo, porque eles não tinham onde se reunir, depois se tornou um lugar natural. Os apóstolos escrevem isso: no templo e nas casas. Eles perseveravam diariamente no templo e nas casas. Na tua Bíblia está escrito isso, na nossa Bíblia está escrito isso, irmão. A sua sala não deveria ser um lugar em que você vê os melhores filmes, mas onde você escreve as novas histórias. Se eu fosse uma igreja aí dessas de frase de efeito, essa, Lucas, o pessoal tinha subido no lustre. Mas que é uma igreja wesleyana, o pessoal não está acostumado com essas frases de efeito, né? Até escrevi, destaquei, falei: vou fazer uma frase de efeito agora, né? Vou de novo. A sua sala não deveria ser um lugar em que você vê as melhores séries, escreve e vê os melhores filmes, mas reescreve as melhores e as novas histórias. Aleluia! Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Bonifácio, pela amizade. É isso. Agora a gente faz tudo em casa, menos transformar vidas. Gente, por que a gente leva gente para casa? Por que a gente lidera um pequeno grupo? Por que a gente abre a nossa casa para alguém almoçar com a gente? Porque esse é o lugar em que as pessoas são transformadas. É o ambiente em que vidas são impactadas. O culto vai acabar aqui, por mais que você tome um café maravilhoso lá no Sacada Café, e já está sendo passado lá, eu estou vendo aqui agora a Camila passando o meu cafezinho. Por mais que você tome o melhor café, coma um croissant, coma um bolinho, tome uma sopa, são 5, 10, 15, 20 minutos aqui, em casa, numa mesa, é 1, 2, numa refeição, às vezes 3 horas, batendo um papo, em que a pessoa abre a sua vida. No pequeno grupo é 1 hora, em que a gente compartilha as nossas histórias, né? Até fica a dica para os líderes de pequenos grupos, que às vezes eles querem falar muito do pequeno grupo. Como a igreja é de gente mais madura, a gente quer pregar no pequeno grupo, e o grupo não é para pregar não, é para ouvir. É para você dar um insight. Então você vai essa semana falar assim: olha, nós somos igreja nas casas. Olha o que o texto diz, que saúdem a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Olha só, quem acredita que nós somos igreja aqui hoje, reunidos nesse lugar? Não aqui, lá na casa. É o líder de pequeno grupo que está falando isso, e eles vão falar: nós somos igreja. Por que muita gente pensa que igreja é só o templo? Irmão, não tem como eu saber a sua história aqui. Não tem como eu falar com seu marido não crente aqui. Ele dificilmente vai vir num culto.
Mas se você me convidar para almoçar na sua casa, seu marido é não crente, ele vai ter 1, 2 horas comigo. Amém, obrigado, irmã Odete. Eu vou com o maior prazer. Vou comer. Olha aí, ó, essa é a palavra maravilhosa. Comer comigo. Pode convidar. Convida o líder do pequeno grupo. Aceita um pequeno grupo na sua casa. Chama um irmão para a sua casa. Diz assim: eu não sei o que falar, o que fazer, mas eu abro a minha casa. Chamo o vizinho, eu preciso ganhar os vizinhos, as crianças desse bairro, a família, porque é ali que a gente revela a essência da igreja. É numa mesa, é numa casa, é num sofá, é diante da palavra que a gente revela a essência da igreja. Aqui a gente é impulsionado como igreja para manifestar a igreja nas casas, no bairro, no trabalho, na vizinhança. Eu vejo lá as fotos, eu gosto demais do Gessel lá na casa da Elaine e do Darley. Que lá sempre tem alguém novo, diferente. E ele é um Gessel que ele essencialmente começou no presencial porque eles começaram com as aulas de canto. E sempre tem alguém novo lá. E eles estão sempre na mesa. E eu já almocei algumas vezes na casa da Elaine. A Elaine é muito cuidadosa com a mesa. Ela prepara um ambiente espetacular. Ela coloca os pratos combinando, um guardanapo na cor, combinando com a mesa, o talher dourado. É uma coisa chique. Mas tem bastante comida. Porque ela é italiana. Então o italiano come com força. Eu sou de família italiana, então eu sei como é que é. Você vê a minha cara de italiana? Mas a minha avó, o sobrenome da minha avó é Giarola. Que loucura, né? Minha avó, o sobrenome dela é Giarola. Arcolina Giarola. Essa é uma casa, toda a minha família lá, olho claro, nariz pontudo, igualzinho o meu. Aí está lá a mesa preparada. Ela tem uma palavra preparada, tem uma refeição à mesa. Eu fico imaginando aqueles jovens, que eu conheço algumas histórias, que talvez durante a semana e a vida toda, seja a única vez que numa casa eles vão sentar numa mesa tão bonita, porque o almoço da casa deles deve ser eles que fazem. Quando os pais fazem, tipo assim, serve aí na panela, porque é assim que é na casa de um não crente. A igreja e a mesa do cristão, ela nos obriga a, no mínimo, a gente sentar, porque a gente vai orar, não é isso? Agradecendo. Então a gente senta à mesa, pode ser às vezes meio bagunçado, mas a gente senta, a gente espera, a gente dá a mão, a gente ora, e a gente vive aquele ambiente ali, ou deveria ser pelo menos isso. A oração da gratidão pelo alimento é muito mais do que pelo alimento, mas pela comunhão, pelo estarmos juntos. E aí quando eles sentam nessa mesa, que talvez eles nunca na vida, na casa deles, na família deles, às vezes a mãe faz uma comida qualquer, às vezes o pai manda pegar no fogão e lá ela serve. Você imagina o impacto disso na vida desses jovens? Você imagina o impacto da pregação quando ela fala? Porque eles não estão apenas ouvindo, mas eles estão vendo um exemplo de amor, de cuidado. A pessoa pode dizer que ama, mas ela manifestou o amor. Isso é incrível. Isso é igreja. Isso é manifestar a igreja. Isso é o que a gente vê aqui nos domingos. Quando os músicos se ensaiam e cantam e dão o seu melhor, eles estão manifestando amor para a gente. Quando o pessoal da dança, e eu vejo, eu gosto, né? Eu vejo eles dançando, e eu vejo que eles, por exemplo, eles dançaram uma última música agora, dançou a Natália e o Vitor, e eles estavam lá, os dois,
com o mesmo movimento, sincronizado. O Brasil ganhou medalha de prata agora essa semana em ginástica rítmica no campeonato mundial, né? Nós agora somos um dos melhores do mundo nessa categoria. Eles aqui fazendo o melhor. Para isso demanda ensaio, tempo, sacrifício. Eles estão fazendo isso porque amam a Deus, mas amam a igreja. O objetivo deles é manifestar a adoração e nos inspirar na adoração. Mesma coisa o louvor, mesma coisa a equipe que se ensaia o ano inteiro para no final do ano fazer a nossa apresentação de Natal. Mesma coisa o pastor que lê livros, que estuda, que se dedica, que vai olhar os originais para manifestar o amor pelo Senhor, mas pela igreja. Os recepcionistas, o segurança do estacionamento que vai lá cuidadosamente colocar os carros na ordem certa. É assim. Mas isso a gente está fazendo por gente que é nossa. E na casa, com um convidado, a gente está fazendo por gente que não fez nada por nós, que às vezes é o vizinho chato, que às vezes é o colega de faculdade que enche a nossa paciência, que nos perseguiu, que às vezes é o parente que a vida inteira encheu nossa paciência. Às vezes é alguém que a gente nem queria convidar, mas quando a gente prepara esse ambiente, compartilha uma palavra, a gente fala assim: o amor está muito além do que você fez por mim, é por aquele que fez por nós. Priscila e Áquila não estavam nem aí para a sua casa, que já era a terceira cidade. Não estavam nem aí se tivesse que mudar os filhos de escola. Não tinham preocupações se os seus negócios em algum momento parasse de crescer, tivesse que fechar uma empresa bem sucedida para ir em outro lugar por causa da perseguição. Eles tinham uma missão, tinha algo na mente deles, que era: nós vamos manifestar Cristo por onde a gente passar. Nós vamos fazer da nossa casa um lugar de transformação de vidas. São exemplos de pessoas que tinham as prioridades certas, a eternidade. Não coloque a sua prioridade naquilo que é terreno, porque é pouco tempo para você dedicar a sua vida. A vida é passageira para você colocar como prioridade aquilo que é passageiro, sua família, seu casamento, seu trabalho, seu dinheiro. Coloque como prioridade aquilo que vai durar para sempre. Seu casamento precisa ser prioridade se ele vai gerar salvação. Seus filhos têm que ser prioridade se for para gerar salvação. Sua casa tem que ser prioridade se for para gerar salvação. Eles não eram celebridades do mundo cristão da época, mas foram colunas no avanço do Evangelho. Eles nos mostram que a simplicidade do lar pode abrigar o poder de Deus, que uma casa pode ser um ambiente de transformação, porque quando nós temos prioridades certas, até as coisas simples se tornam eternas. É só um almoço, não é só um almoço, é um almoço para a eternidade. É só uma mesa, é mais uma mesa, não é mais uma mesa, é uma mesa para a eternidade. É só um cafezinho, não é só um cafezinho, é um cafezinho para a eternidade. É um dia na semana que eu tenho que receber, e nem é toda semana, mas é um dia na semana que eu recebo. Não é só um dia na semana, é um dia na semana que vai gerar sementes eternas. Você está disposto a colocar Jesus como centro de tudo? A abrir sua casa, sua vida, sua agenda para algo maior? Quando você está fazendo a sua agenda semanal, e hoje é o dia, você vai estabelecer as suas ordens. Não esqueça de colocar lá na sua agenda o que é eterno.